Então vamos lá. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre NLP, certo? Eu vou aproveitar aqui e tentar trazer um probleminha para a gente pensar, e a partir desse problema a gente vai tentar construir aqui uma solução usando NLP, certo? Então, basicamente o que a gente tem aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês a nossa base de dados. Na verdade, é uma base de dados que está em construção. Essa é uma base de dados de alguns vídeos que eu tenho produzido aqui para a disciplina de lógica de programação. E aqui a gente tem o título do vídeo, tem uma descrição e tem aqui o link, né? Qual era a ideia? A ideia era a gente construir alguma ferramenta usando NLP que facilite o acesso a esse conteúdo, né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, a monitoria de programação e, de alguma forma, os alunos eles vão apresentando dúvidas, né, sobre programação. E aí o legal é que a gente conseguiu criar uma base de dados em que essas dúvidas elas pudessem ser catalogadas, dúvidas mais frequentes, né? Ou alguns diálogos mais frequentes, e aqueles diálogos fossem associados a conteúdo, né? Pode ser um link na internet, um vídeo, né? Ou até mesmo uma resposta, um texto, né? Que consiga ajudar o aluno a acessar ou a compreender melhor aquele conteúdo, beleza? Então, essa seria assim, uma motivação. E aí, de modo geral, o que eu vou precisar fazer é conseguir representar um texto. O que eu quero fazer é representar um texto e, e de forma em que esse texto ele consiga ser representado no computador, né? Então, eu preciso pegar esse texto e gerar uma representação para esse texto no computador. Por que representar um texto no computador? Para facilitar, por exemplo, a busca da informação, né? O acesso da informação. Então, quando um aluno ele tem uma dúvida ou quando você interage com um chatbot, você está tentando expressar um certo conhecimento, né? E aí o computador internamente ele precisa gerar uma compreensão, ele precisa gerar uma representação também desse conhecimento, né? Então, se você consegue expressar de forma clara alguma pergunta ou alguma frase, o computador vai entender aquele contexto, vai entender o conteúdo daquela frase e vai conseguir interagir com você, né? Vai conseguir te dar uma resposta, beleza? Então, basicamente, o problema é esse, né? Então, a gente vai usar processamento de linguagem natural para gerar representações, ou gerar uma representação para esse texto, né? Para uma frase ou para uma palavra, beleza? Então, a base de tudo é essa aqui, né? A gente tem textos e a gente precisa representar esses textos no computador, né? Então, a gente precisa ter um número, tradicionalmente a gente usa a gente tem o conceito de embed, né? Que é pegar uma palavra, um texto, e transformar esse texto em um vetor, beleza? Então a gente vai trabalhar aqui com um vetor que representa essas, eh, essas frases. E aí vocês podem falar, professor, mas a gente já faz isso, a gente já faz busca em texto e a gente consegue fazer, recuperar. A gente pode pegar um banco de dados tradicional, a gente consegue fazer uma busca ali e recuperar a informação usando palavras-chave, por exemplo, né? Então, assim, acho que a NLP, se a gente fizer uma comparação aqui um pouco simples, né? Fazer uma comparação simples, a gente vai um pouco nessa direção, né? A gente pega um texto, por exemplo, gera índices para aquele texto e aqueles índices serão utilizados para recuperar de forma mais rápida aquela informação. Só que a gente vai, digamos, ir além, né? A gente não vai simplesmente gerar um índice simples, gerar um índice resumido, né? Uma coisa resumida, uma coisa muito, como posso dizer, muito restrita e a partir dessa representação restrita, a gente ficar preso, né, ao que essa representação pode expressar de conhecimento. A ideia é que a gente consiga ir além. Então, hoje eu vou falar de algumas técnicas básicas de representação da informação, e aí eu vou apresentar digamos, essas técnicas a partir desse problema, né? Então, trago esse problema aqui para vocês, né? Como representar um conhecimento em forma de texto, né? E como é que esse conhecimento pode ser representado matematicamente em forma de vetores. Beleza? Então, vamos lá. Então, acho que você já conhece a base de dados. O link está
tá aí no chat, né? Quem chegou agora, tá aí no chat o link para esse collab. E aí vamos avançando aqui. Qualquer dúvida, pergunta, certo, professor? Posso interromper? Será um prazer dialogar com você, certo? Então, não será uma interrupção, será uma contribuição que vocês vão fazer aqui para esse momento. Show. Pronto. Então, aqui está a minha base de dados. Quem é essa base de dados? A base de dados vamos chamar de conteúdo de programação. Então, aqui um conteúdo de programação, eu quero criar um acesso aqui facilitado para esse conteúdo, né? Por exemplo, eu posso criar um Discord, um bot no Discord, posso criar um bot no Telegram, posso criar um bot no WhatsApp também, e interage com o aluno e vai tirando algumas dúvidas básicas, né? E aí as dúvidas elas vão ser realmente, digamos, resolvidas, ou a tendência é que elas sejam resolvidas, porque eu vou tentar fazer um link entre resposta, né, ou acesso àquela resposta ou àquela dúvida, né, uma forma de sanar aquela dúvida, e uma contextualização, né, uma frase, um texto, uma descrição, um parágrafo que consiga descrever qual é aquela dúvida, né? E aí observe que quanto maior for a frase, quanto maior for o parágrafo, mais difícil é para os buscadores tradicionais, né? Só buscador que é baseado só em índice, ele vai ter muita dificuldade. E a gente vai ver que tem algumas estratégias que elas podem ser utilizadas para dar mais, digamos, robustez, né, à busca. Beleza? Então aqui é a base de dados, ok. Eu vou usar aqui, aí vai começar a surgir alguns conceitos, né? Se a gente observar, vou botar aqui um tratamento, eu vou precisar fazer um tratamento inicial nesses dados, e aí esses tratamentos eu posso começar com um conceito aqui que é bem interessante. Se a gente observar, tem algumas palavras que elas vão ser extremamente importantes, né, que a gente vai usar como índice, e a gente pode fazer isso manualmente, ou a gente pode usar uma estratégia para gerar esse índice automaticamente para a gente, né? Sem ter que a gente ir claramente dizer, ó, essa palavra é uma palavra-chave, essa aqui é uma palavra-chave. Então a gente vai conseguir gerar essas palavras-chave de forma automática. Vou falar já já como a gente consegue fazer isso. Mas antes de gerar as palavras-chave, a gente tem outro conceito que é um conceito de palavras vazias, né? E aqui, ó, na biblioteca NLTK, ela já tem um conjunto de palavras vazias. A gente pode, a partir desse conjunto aqui, a gente pode adicionar ou retirar palavras vazias. Beleza? Posso até aqui, ó, carregar isso aqui, deixar ele carregando. E aqui eu posso olhar uma parte, né? Pode dar um print. Que são essas palavras vazias, né? Só para vocês terem ideia. Quem são essas palavras vazias? PT Stop Words, né? Chama de Stop Words também em inglês. Quero ver se as 10 primeiras palavras vazias aqui. Então, palavras vazias, aqui tem palavras que sozinhas, né, elas, isoladamente, elas não vão significar muita coisa, né? Não tem um significado muito relevante, né? Então, o ideal é que eu consiga deixar para gerar essa representação, né? A representação matemática que eu vou construir para esse texto, para essa frase ou para essa palavra. O ideal é que essa representação ela seja o mais significativa possível, né? Então, quando a gente tem aquela ideia de índice, a gente olha, né, o conhecimento da pessoa, do especialista da área, olha um texto e vê, não, essas aqui são as palavras importantes e eu vou extrair essa palavra manualmente. Então, a ideia é que eu consiga construir essa representação de índice, né? Eu vou forçar a barra aqui para comparar ou fazer aqui uma analogia, fazer uma analogia com a ideia de índice. Eu vou conseguir construir esses índices para cada uma dessas frases ou cada um desses textos de forma automática, beleza? Então aqui eu retiro as palavras vazias, que não vai me ajudar em nada, eu sei que não vai ajudar, não faz sentido criar, por exemplo, um índice com a palavra o, né, um artigo. O de também não traz nenhum significado assim, né, isoladamente ele não ajuda muito, beleza?
Por outro lado, né, por exemplo, a palavra Fibonacci é uma palavra que ela, com certeza, ela vai ajudar bastante aqui na hora de identificar o contexto, né? Na hora de identificar do que se trata essa, essa frase, essa descrição e do que se trata esse vídeo, né? Beleza? Então, assim, tem algumas palavras elas serão muito importantes, outras elas não serão tão importantes assim, ou também ou serão descartadas. Show. Então, consigo pegar aqui os top words. Aí, outra coisa legal aqui, ó, eu construí essa biblioteca para facilitar essa visão geral, né, do processo. Então, tem uma classe, na verdade, tem uma classezinha aqui, ó, que eu chamei de NLP didático, certo? E eu coloquei aqui os principais recursos que a gente pode utilizar quando a gente está construindo uma solução com NLP, beleza? Então, vou dar uma visão geral desses passos e aí a gente pode fazer uma discussão aqui no final da aula sobre de forma mais detalhada, né? Mas de modo geral, a gente precisa fazer um pré-processamento. O que é que pode fazer nesse processamento? Eu tenho liberdade, eu posso fazer eu tenho várias opções de pré-processamento. E aí, provavelmente, cada opção vai depender do tipo de problema que você quer tratar. Por exemplo, nesse caso aqui eu não coloquei, mas eu posso extrair todos os acentos, todas as pontuações, deixar só palavras. E posso extrair números também, se eu quiser. Então, esse pode ser um pré-processamento, né? Nesse caso aqui, eu estou fazendo um pré-processamento a partir do... Abstraio por enquanto o código, eu vou dar uma visão geral, certo? Abstraio um pouquinho o código. Eu vou usar o código mais só como um guia para a gente entender os conceitos. Eu tenho ideia de corpus, que é a ideia de, de, de cada frase dessa aqui, ó. Cada frase dessa, ela vai se tornar um corpus, né? No caso, esse primeiro exemplo, eu estou utilizando esse corpus a partir do título, certo? Fazer uma análise bem simples, mas vamos analisar os títulos, né? Ver o que, é que a gente consegue extrair analisando os títulos, né? Depois a gente pode expandir para juntar, por exemplo, posso juntar não, corpus, né? Que vai ser as palavras que compõem, né? A palavra original, né? O dado original, as palavras originais que vão compor a representação, né? Digamos, da amostra. Eu tenho aqui uma amostra, né? E essa amostra, nesse caso, tem uma resposta associada, que eu vou chamar desse link aqui, né? Eu tenho um conteúdo que eu quero dar como resposta. E eu tenho aqui um conteúdo que tem uma descrição, uma representação dessa informação. Então, eu posso usar o corpo só como esse aqui, posso usar só como esse aqui, e posso usar os dois juntos também, beleza? Ou seja, eu posso pegar as informações que eu tenho sobre as frases, né, os textos que eu tenho sobre uma amostra, posso construir o meu corpus, beleza? Então, ele vai ser formado aí pelas palavras e pelos símbolos que compõem é, a minha informação. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada um desse corpus e vou fazer um tratamento em cima dele. Então, o primeiro passo é fazer esse pré-processamento. Então, eu pego a frase, né, o texto de entrada, certo? Pegar esse texto de entrada e vou fazer um pré-processamento, ou seja, eu vou deixar, né, nesse texto, né, eu vou extrair as palavras ou os tokens que são mais relevantes para eu poder gerar minha representação vetorial lá na frente, certo? Então, o primeiro passo é tirar lixo, né? De forma resumida, eu vou extrair o lixo aqui desse texto que não vai me servir muito para gerar a representação lá na frente. Então, desse corpus, eu vou montar um novo vetor, certo? Nesse novo vetor, eu vou colocar todas as palavras em minúsculo, certo? E tudo que for stop words nesse novo corpus, né? Nesse corpus processado, depois de pré-processado, ele não vai existir mais palavras vazias e todas as palavras serão minúsculas, beleza? Lembrando que eu posso colocar mais opções aqui, né? Eu posso fazer um tratamento ainda mais sofisticado. Mas esse é um tratamento bem simples, só para a gente entender um pouquinho desse pré-processamento. Outra coisa que eu posso fazer também é
Se a minha base de dados é um pouco grande, né, símbolos ou palavras que aparecem, ou tokens que aparecem muito poucos, né, aquela palavrinha que aparece uma vez, raramente, sempre aparece uma vez perdida, eu 2 ou 3 vezes, eu posso gerar um contador aí, eu posso excluir, beleza? Então, eu posso eliminar aqueles tokens que eles são muito pouco frequentes, né? Aquelas palavras que aparecem muito pouco, certo? É, e aí, para eu poder fazer, eu posso fazer a contagem, né? Fazer essa contagem de quantas vezes acontece aquela palavra. E quando eu faço isso, eu estou criando meio que uma ideia de dicionário, né? Aí o dicionário, basicamente, posso ter a ideia de que eu tenho um índice que identifica claramente aquela palavra, né? Eu posso também até ter um contador de quantas ocorrências existem, né, daquele token específico, daquela palavra específica, né? Eu estou usando a ideia de token porque é uma ideia mais geral, né? Um token pode ser um ponto, né? Pode ser um símbolo de parênteses, né? Pode ser sei lá, um símbolo de cifrão. Então, assim, isso pode ser um token, né? O token vai ser meio que uma representação mínima de digamos, uma estrutura atômica em que a gente consegue ter algum significado ali associado, né? Tem alguma semântica associada, né? Por exemplo, o ponto ele tem a semântica de que ele conclui uma frase, né? A vírgula ele também tem uma semântica. Ele é um símbolo, um conjunto de símbolos, né? Um conjunto de símbolos com um símbolo só, a vírgula, que ele representa uma pausa suave. Então, todos esses símbolos, né? Eles não necessariamente são palavras estritamente, né? Mas são tokens de modo geral, né? São tokens que compõem o texto. Beleza? É, Pronto. Então, desses tokens, né, que tem aqui algum significado para nossa, nossa linguagem, digamos assim, né, nossa linguagem que a gente está processando aqui, eu vou gerar esse dicionário aí. Show? Pronto. E a partir daí, basicamente, esse processamento faz isso, né? Torna tudo minúsculo, extrai stop words, e aqui ele faz uma extração aqui de tokens que são muito pouco frequentes, né? E aí ele gera, né, digamos, ele retorna o novo corpus já pré-processado, beleza? Então vamos tentar executar e ver o que é que vai acontecer aqui. Então, aqui eu coloco, digamos, as 10 primeiras frases, os 10 primeiros títulos, né? E vou tentar processar esses títulos aqui. Então vamos lá. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou chamar aqui a minha classe NLP didático. Vou pegar aqui minha classe NLP e eu vou esse objeto NLP, ele vai vir da classe NLP, que é essa classe que está aqui em cima, né? Tem alguns métodos para facilitar aqui o nosso trabalho com NLP. Então, vai vir aqui, ó, desse objeto NLP didático. Vou botar aqui mais para o lado. Pronto. Classe NLP didático. Então, NLP didático. NLP didático. E ele vai receber um corpus. E aí eu fiz esse corpus, né? Mas para a gente começar a entender esse processo. E deixa eu fazer isso mais simplesinho para a gente ficar, digamos, bem mais familiarizado para ficar bem claro o processo, né? E conseguir investigar também de forma simples. Pronto. Então, peguei esse corpus, mandei aqui para a classe e a partir daí a gente vai fazer alguns tratamentos. Só para vocês terem ideia, a gente pode, por exemplo, eu posso mostrar aqui, ó, posso fazer um print nlp.
print corpus, né? Só para verificar se ele carregou tudo direitinho. O que tem aqui nesse corpus? Então, ele mostra aqui, né? Ele mostra aqui o índice e mostra o conteúdo, né? Aqui o corpus original. Agora, a gente vai tentar fazer um pré-processamento nele. nlp.pré-processamento. Aí, o pré-processamento ele vai precisar das palavras ali, né? Que eu chamei de pt top words. E aqui eu vou botar o limiar. Se eu botar o limiar 1, limiar 1, ele vai excluir muitas palavras que são importantes e aparece só uma vez, certo? Se eu botar 2 também. Aí esse limiar aqui depende da quantidade de palavras, do texto, né? Essa base de dados ainda está muito pequena. Então, o ideal é que a gente vá crescendo ela com o tempo, né? Só tem, acho que, basicamente, 30, em torno de 30 amostras, né? 30 conteúdos aí, 30 vídeos. Aí eu não vou usar esse recurso, né? Vou deixar passar e vou usar agora. Que ele tem um resultado, né? Do que ele conseguiu fazer, extrair de cada um deles, de cada um dos, posso dizer, de cada um dos textos, né? Que a gente tem aqui dos títulos. Por exemplo, exercício, tá vendo? Exercício que estava com E maiúsculo, agora está com E minúsculo. O LOP também está aqui, né? Preenche. Agora o do, ó, vamos ver aqui o do, né? O do, ele já não aparece mais aqui nesse primeiro texto, nesse primeiro corte, né? O do já foi embora, então já extraí. O número primo não. O que tem aqui, ó? Ou, né? Esse ou aqui acabou saindo, né? Por exemplo, se eu quiser melhorar um pouco mais as minhas stopwords, eu posso deixar o ou, né? Por que eu posso deixar o ou? Porque o ou, quando aparece aqui, ele pode aparecer como o ou lógico, né? Posso estar me referindo ao operador lógico ou. Então, posso dizer, não, esse stopwords eu nem sempre vou tirar, vou deixar ele aqui vou deixar como uma palavra um pouco mais importante. Pronto. Se eu quiser imprimir de forma, digamos, se eu quiser também imprimir de forma um pouco mais estruturada, né, isso aí, aqui ele imprimiu no debug, tem mais o debug que está aqui. Eu deixei ativo só para a gente ir acompanhando o que está acontecendo, né? Agora a gente vai tentar fazer vou tentar imprimir aqui só o que ficou desse corpus pré-processado, beleza? Eu guardo esse corpus pré-processado, eu vou guardando aqui nesse objeto, nessa classe, né? Corpus input, corpus processado, né? Ok, vamos mostrar uma partezinha desse corpus. Pronto, aqui fica um pouquinho mais organizada a impressão. E aí a gente consegue ver cada um desses corpos. E aqui eu coloquei como padrão até 5, né? Isso eu imprimo 5 porque tem um limite aqui, 25 por padrão. Se eu não colocar nada, ele vai mostrar até 5. Pronto, então, ok. Então aqui, ó, vocês viram o conceito de corpus, beleza? Ficou claro aí, pessoal, esse conceito de corpus?
Corpus basicamente os textos de entrada, né? Os textos de cada um desses amostras aí, de cada um desses elementos que eu estou processando, certo? Eu tenho o corpus de entrada todo, né? De entrada, o corpus realmente. Aí eu posso fazer um pré-processamento nele para extrair alguns tokens que não são tão relevantes e deixar aqui o corpus um pouquinho melhorado. Show? Aí nesse processo eu acabo criando um dicionário também de tokens, né? O dicionário é basicamente um número associando um número a um índice. Ele vai ajudar a gente lá na frente. Essa ideia de número índice ele vai ajudar a construir uma nova representação, né? Uma representação aqui, digamos, a primeira representação que a gente vai estudar. O primeiro tipo de embedding, né? O primeiro embedding que a gente vai ver aqui, ele vai ser baseado neste dicionário, desse número índice. Vamos lá. Ok, aí o que é esse primeiro, né? Esse primeiro a gente vai chamar de Bag of Words. Eu acho que tem alguns videozinhos que eu falei sobre isso, mas vale a pena a gente voltar aqui rapidinho e ver, analisar, né? Relembrar esse conceito. Bag of Words. Tem uma figura aqui que ajuda a gente a compreender isso aí de forma rápida. Aqui. Deixa eu abrir aqui uma nova aba. Deixa eu só abrir a imagem, uma nova guia aqui. Pronto, aqui está um tamanho bom. Então aqui na pesquisa do Google a gente achou isso aqui, ó. Isso aqui é interessante, né? Aqui a gente tem algumas frases, que a gente pode transformar essas frases agora em um vetor. E aí a gente começa agora a estudar, né, a discutir sobre, digamos, uma representação desse texto, que é um texto, e eu estou representando esse texto usando um vetor, né? Ok, mas de onde é que vem esse vetor? Lembra que eu falei lá de dicionário? Então, quando eu construo o dicionário, eu tenho um índice para cada elemento desse vetor, né? Então, o vetor tradicional lá, entre 0, 1, 2, 3, e por aí vai. Aí o que acontece? Eu tenho também um dicionário, né, que praticamente vai ser aquele primeiro token que eu encontro, eu vou adicionar, vou considerar o índice 0. Aí o próximo token, se for diferente do que eu já encontrei, eu coloco no próximo índice e aí associo, tá vendo? Então, cada índice aqui tem um token associado, né? Aqui também ele fez um pré-processamento, provavelmente ele deve discutir que ele fez um pré-processamento e colocou as palavras em minúsculo. E aqui também que é interessante, ó, esse pré-processamento ele acabou extraindo um radical, ou extraindo uma palavra representativa, porque aqui está no plural e aqui está a palavra singular. Então a gente tem algumas estratégias também de pré-processar a informação. Eu posso extrair o radical, posso extrair a semântica, né, o significado daquela palavra e, enfim, tem algumas formas de pré-processar, mas não vou entrar em detalhe nisso não. Só para vocês perceberem que existe uma grande quantidade de possibilidades, né? A gente está aqui realmente discutindo um processo de modo mais geral, uma visão geral desse processo. Ok, então gerei aqui o meu dicionário, gerei o dicionário e gerei aqui o meu bag of words, né? Uma tradução direta seria um saco de palavras, né? Então esse bag of words ele é uma forma de representar um texto, só que ele é uma representação vetorial, chamada de vetor, né? Uma representação com um vetor, nossa estrutura de dados aqui, um vetor, em que eu consigo fazer uma contagem de quais palavras estão aparecendo nesse texto que eu estou analisando, né? Beleza? Então aqui eu tenho B, ok. Então esse bet, né, apareceu provavelmente duas vezes, aqui e aqui, né? Então no singular e no plural. Então por isso que aparece o 2, né? O at, observe que aqui ele não fez o tratamento de stop word, né?
Então, nesse caso específico aqui, ele não fez stop porque deixou passar o off, né? O to. Então, aqui tem, digamos, tem um pré-processamento também, mas diferentes. Então, isso é interessante porque realmente eu posso ter diferentes pré-processamentos. E o pré-processamento vai vir do problema que eu estou tratando, né? Então, a depender do problema, eu tenho que escolher algumas estratégias de pré-processamento que sejam adequadas. Ok, show. Pronto, então, por aí vai. Então, eu vou pegando aqui cada uma dessas palavrinhas, vou encontrando qual é a posição dela no dicionário e vou fazendo aqui uma contagem, né, para essa frase aqui, esse texto especificamente. Observe que quando eu construo o dicionário, aquele índice aqui, ó, o índice para a palavra beta, por exemplo, ele será o mesmo, ele vai estar aqui sempre no índice 1, né? Independente de qual seja a frase de entrada, depois que eu gerei aqui o meu dicionário e depois que eu construí aqui o meu vetor, né, digamos, um vetor de referência, ele vai ser sempre aqui nessa posição 0, né? Depois que eu gerei essa representação. E aí, chegando novos textos, eu vou construindo aí a minha representação desse texto em forma de um vetor. Beleza? Deu para entender essa ideia, esse conceito? Então, aqui a gente está realmente tentando dar essa visão geral desses conceitos, certo? Talvez apareça, talvez vocês percebam que seja bastante conceito, mas é só para a gente realmente ter essa visão geral e a gente vai se aprofundando. Com calma depois. Professor, Opa! eu tive uns contratempos aqui, aí eu não prestei atenção em tudo. Aí eu Aham. queria entender o porquê você tirou o ou, número primo ou não. O voo, né? Pronto. É isso. Boa pergunta. Aí o ou aqui, ó, tá vendo? Nessa representação aqui, vou botar aqui para cá. O ou ele acabou saindo, tá vendo? Aí o que acontece? Por que ele saiu? Porque o meu conjunto de palavras vazias, né? Eu só mostrei aqui as 10 primeiras, provavelmente tem um ou, né? Tem todos esses aqui e mais um bocado, né? Se a gente analisar um pouco mais, vamos ver aqui, por exemplo, quantas palavras tem aqui nesse conjunto aqui de palavras vazias. Aí você me perguntou, de onde é que vem esse conjunto de palavras vazias? Eu peguei um conjunto de palavras vazias padrão da biblioteca NLTK, né? E essa biblioteca NLTK é uma das bibliotecas bem difundidas, né, para processamento. Então, aqui, ó, nesse conjunto de palavras vazias padrão do NLTK, tem 204 palavras que ele considera vazias, né? 204 palavras que são consideradas vazias. E provavelmente o ou está aqui dentro. Beleza? Por isso que ele acabou tirando o Entendi. ou. Mas assim, eu tinha pegado uma parte que você estava dizendo que o ou, como dava essa ideia de escolha, né? Uhum. Faria sentido deixar também. Isso, faria sentido deixar. Eu estou tentando meio que fazer vamos chamar aqui de um pipeline simples, né? Mas quase praticamente é o mais simples possível, né? Esse pré-processamento é bem simplesinho, né? Essa representação também de stop words é bem simplesinho. Uhum. A gente vai falar de outras representações, então eu vou acabar trazendo aqui alguns conceitos, né? Só para a gente tentar entender o processo como um todo, mas que são processamentos, né? São representações ainda introdutórias, né? Porque assim, por exemplo, a gente pode avançar para para um conjunto de conceitos que estão ligados a deep learning. Ou seja, eu posso pegar o basicão de NLP, que é essa coisa aqui de gerar um dicionário, né, gerar uma representação de bag of words. Isso é básico, mas por um tempo também foi bastante utilizado, né? É o clássico, mas o clássico por um tempo foi predominante, entendeu? E mais eu posso Uhum. chegar lá na frente também e falar sobre NLP com Deep Learning. Por exemplo, é uma pergunta bem interessante. Eu posso conseguir pegar um vetor desse, né, um vetorzinho aqui desse, e que nesse vetor, quando eu consigo gerar esse vetor, ele traz uma ideia da semântica da palavra, por exemplo, né, ou da semântica do texto. Como assim a semântica? Eu posso criar uma nova representação, chamar aqui um novo espaço, né, vetorial, um novo espaço, nesse espaço, os vetores
eles vão ter uma ideia de similaridade, né? Então, vetores que estão próximos nesse espaço, que eu consigo gerar usando algumas técnicas mais avançadas, eles vão dar a ideia de palavras que têm significados parecidos, né? Tem lá no curso de NLP, tem um exemplo que é bem interessante, que a gente consegue gerar, a gente pega uma representação, né, já de um treinamento pronto, que a gente chama de um modelo. A gente pega um modelo NLP já treinado, pronto para utilizar, em que ele já tem a representação desses vetores prontinhos para a gente utilizar. E aí ele tem, por exemplo, o vetor rei e o vetor rainha, né? E esses vetores, a gente vai tentar plotar aqui também, né, nesse encontro, se a gente visualizar esses vetores em um espaço 2D, só para tentar visualizar, mas no espaço maior, no espaço de dimensão maior também tem o mesmo comportamento. Então, o rei e rainha fica próximo. Por exemplo, o rei e rainha, se eu comparar rei com rainha e rainha, né? Rei com rainha e rei com cachorro, a diferença, né? A distância entre rei e rainha vai ser muito menor do que a diferença entre rei e cachorro, entendeu? A distância entre esses dois pontos, nesse espaço aí, é, digamos, NLP, né? Nesse espaço de semântica, é, chamado de embedding, nesse espaço aí com um embedding semântico, a distância entre rei e rainha será muito mais próxima do que a distância entre rei e cachorro, entendeu? Então, assim, eu tenho uma grande quantidade de uma grande quantidade de técnicas de representar um texto, né? Aí eu estou meio que trazendo a discussão do básico, mas só para vocês entenderem o processo de como é gerar o básico, mas essa abstração de gerar representações vetoriais, né? Eu pego um vetor e consigo construir um vetor a partir de um texto, essa meio que é uma essência aí de NLP, né? Um conceito central sobre essa área, né? NLP. Beleza? Ficou claro Entendi. aí? Sim. Show. Aí, sim, pode perguntar. Qualquer dúvida, pergunte, porque eu estou tentando trazer o básico para a gente poder meio que se situar dentro dessa área, mas a partir daqui a gente pode trazer novas discussões também. A gente pode, na próxima aula, tentar trazer alguma coisa mais direcionada aqui, né, para discutir. Aí hoje eu queria dar essa visão geral e na próxima aula a gente pode discutir alguns pontos mais específicos. Mas realmente duas aulas é pouco para tratar esse conteúdo. Então, a ideia é realmente a gente dar uma introdução dos conceitos mais importantes e entender um pouco de como funciona, né? Esse mundo aqui de processamento de linguagem natural. Show? Ficou claro aí, né? Sim, ficou. Obrigado. Beleza. Professor, só para saber, a aula está sendo gravada? Tá, essa tá gravada. Tô conseguindo gravar. Hoje vai dar certo. Eu acho que eu só esqueci de colocar o microfone melhor hoje. Mas acho que Tranquilo. dá para o áudio fica razoável. Não fica muito bom, mas fica bom. Fica bom. É, Então, pronto, beleza. Então, essa aqui é a ideia geral. Quem tiver, professor, eu gostei demais dessa área, eu estou construindo um curso, né, de NLP, e aí, professor, eu gostei disso aqui, quero me aprofundar mais. Então, tem esse curso aqui, né? Orivaldo, GitHub Orivaldo. É, lembrando que esse curso ainda é a primeira vez que eu montei, certo? Então ele ainda está experimental. Mas eu tentei realmente fazer essas discussões de cada um desses conceitos de forma mais detalhada, né? Então, quem tiver mais curiosidade sobre como entender de forma mais profunda esses conceitos, tem aqui um curso que aí a gente discute bastante sobre esses conceitos pontualmente. Show? Então aqui dá só dar uma visão geral, para meio que dar esse primeiro contato, assim, para vocês terem, mais realmente para terem a ideia da uma matéria de potência, né? Do poder que já existe aqui em termos de tratar texto, né? De lidar com texto de forma bem poderosa mesmo, né? E o que é possível se fazer, né? Então aqui eu estou discutindo sobre o Bag of Words, né? Mas é possível gerar representações a nível semântica, né? Por exemplo, não sei se você já ouviu falar do GPT-3. Quem já ouviu falar do GPT-3? GPT-3. Alguém? É aquele bicho que consegue programar qualquer coisa que tu queira, só você dizendo. Pois é.
Pronto, GPT-3 é um modelo, como vou exagerar aqui na comparação. O Bag of Words também é um modelo, só que é um modelo assim, extremamente simples, né? Eu posso gerar um modelo Bag of Words, né? Esse modelo simples. Mas eu posso gerar um modelo muito poderoso, que é um modelo usando Deep Learning. E aí, nesse modelo usando Deep Learning, usando redes neurais, usando outras técnicas de Machine Learning mais elaboradas, eu consigo avançar a um nível semântico de forma bem mais sofisticada. Então, quando saiu algumas reportagens que o GPT-3 ia tirar o emprego dos programadores, né? Porque com o GPT-3 era possível você fazer uma descrição textual com linguagem natural e ele, né, e os testes que mostravam, ele tinha a capacidade de construir uma página HTML, por exemplo, ou até de construir alguns códigos à medida que você fosse interagindo com ele, né? Então, você dizia que queria fazer um laço, sei lá, para detectar números primos. Então, ele conseguia meio que pegar um código ali que era bem próximo de gerar um número primo e você fazia algumas interações com ele, ele meio que montava um código de gerar um número primo. É, É bem recente, né? Tipo, do ano passado. isso é uma tecnologia bem recente, né? Acho que, se eu não me engano, até a Microsoft comprou, né, esse modelo, né? Por essa tecnologia aí do grupo que desenvolveu, que acho que foi o OpenAI. E, se eu não me engano, é do Elon Musk, que tem algum envolvimento aí com essa empresa, ou essa startup, ou esse grupo, eu não sei exatamente definir o que é. OpenAI. Pronto. Aí, sim, o que é interessante é que realmente existem essas representações mais simples, mas também existem essas representações mais sofisticadas, né? Então, assim, é um mundo enorme aí que está surgindo, né? Como acho que foi Thales, né? Observou. O GPT-3 é bem recente, agora de 2020. Mas, embora ele tenha toda essa potência, mas também tem limitações, né? Então, a gente foi entrar nas discussões, né? Ficar naquela discussão sobre a criatividade, né? O que que acontece? Ok, eu quero por exemplo, eu preciso de um código eu preciso de um código que detecte um número primo. Mas antes disso, eu preciso fazer a modelagem de um problema, entender o que realmente eu preciso, e depois de construir a modelagem, aí eu vou especificar o software, né? Então, com certeza vai surgir cada vez mais ferramentas que vai ajudar a gente a automatizar e a construir software de forma mais rápida e até mais precisa, né? Usando algumas ferramentas e usando as ferramentas de maneira, digamos, de forma como foi especificada, né, atendendo às especificações da ferramenta, entendendo as limitações da ferramenta, a gente pode usar ferramentas e melhorar muito a produção de código. Por outro lado, compreender um problema não é uma coisa tão simples, né? É muito difícil construir uma máquina que ela consiga analisar um monte de informação e propõe uma solução para um problema. Então, essa parte de analítica, essa parte mais criativa, eu acho que ainda vai demorar um pouquinho para a gente ter ferramentas para resolver isso de forma abrangente, né? A gente tem várias coisas pontuais, várias ferramentas pontuais que vão ajudar em tarefas específicas, e isso tem evoluído muito rápido, mas a questão da criatividade ainda é um ponto bem crucial. Beleza? Pronto, eu acho que a discussão foi boa, é bom que a gente conseguiu refletir, né? Embora eu esteja aqui nesse momento falando de uma representação simples, né? Esse Bag of Words, mas essa estratégia de representar palavras para texto, ela pode ser implementada de diferentes maneiras, né? E existem muitas ferramentas sofisticadas para gerar essas representações. Beleza? Então, acho que esse é um primeiro ponto interessante aqui da discussão de hoje. Ok? Pronto. O que mais a gente pode fazer? Por exemplo, aí eu É, falo... Opa, pode eu só falar. vou colocar aqui no chat um vídeo de Felipe Deschamps, que ele fala um pouco sobre isso. Perfeito, Sobre ótimo. É, é isso. um, é um, é um vídeo muito bom. É muito legal esse vídeo. Tem reflexões muito interessantes aí. Recomendo aí esse vídeo, é uma boa recomendação. Pronto, então vamos lá. Ok, então vamos avançar. Aí o que eu trouxe? Então a gente consegue fazer esse pré-processamento. Eu consigo gerar um modelo
bag of words aqui, com essa classezinha, né? Então eu posso gerar, fazer, chamar um método aqui que gera esse bag of words. Aí ele gerou o bag of words aqui, ele tá com esses pares, né? Tem vários pares aqui dentro, né? O que são esses pares? Esses pares, na verdade, ele é uma representação de matriz esparsa, certo? Quem já viu esse conceito de matriz esparsa, dá um sim aí no terminal, só para eu explicar um pouco mais ou passar um pouco mais rápido. Alguém já ouviu falar desse conceito de matriz esparsa? Pronto. Qual a ideia aqui por trás, né? Eu mostrei para vocês, eu falei, ó, aqui, pessoal, a gente tem aqui um vetor e tem aqui os índices, né? 0, 1, 2, 3, e por aí vai. Só que a tendência é que a gente trabalhe com uma quantidade muito grande de dados. E se eu representar esse vetor, por exemplo, com 3.000 posições, estou exagerando aqui, mas é possível usar e às vezes é até comum para alguns tipos de problema. Às vezes eu vou precisar usar 3.000 posições, ou seja, eu tenho 3.000 tokens, tenho 3.000 palavrinhas ali que são, digamos, relevantes para representar aquele texto, né? O que vai acontecer? Boa parte dessas posições vão estar zeradas. Até nesse exemplo que é um pouquinho menor, ele já tem uma boa quantidade de zeros. Então, para economizar memória, a gente tem esse conceito aqui de matriz esparsa, em que eu vou usar, né, uma representação em que eu digo só aonde tem, qual é o índice que tem alguma informação associada, né? Então, aqui é o índice 0 tem, né? Então, a palavra que representa o índice 0 tem apareceu uma vez para essa primeira frase. A palavra que representa o índice 1 apareceu uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coincidentemente, aqui está na sequência porque foi a partir dessa primeira frase que eu construí o meu dicionário. Então, ele vai na ordem, né? E essa frase aqui, talvez a frase, talvez não tenha a palavra repetida, né? Show? Então, essa primeira frase aqui foi que eu usei para gerar o dicionário e ir por sequência. Aí você já vai olhar na segunda, ó, aqui já aparece do 4, 5, 8, 9. Então aqui é do 4 vai para o 5, do 5 pula para o 8, né? Porque o 6, o 7 já apareceram anteriormente, né? Então aqui a gente consegue observar um pouco essa dinâmica de como é construído o dicionário e também observar que nem todos os índices vão estar preenchidos, né? Aqui, por exemplo, eu tenho esse dicionário aqui, depois tem que dar uma olhada qual é o tamanho dele, mas provavelmente tem um tamanho grande, mais de 70, mais uns 80, né? Chega a 80 posições. Então não precisei mostrar todas as posições zeradas, né? 80 posições. Então aqui só tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 posições preenchidas. O resto está zerado. Aqui também tem poucas, né? Cerca de 5 posições preenchidas. O resto estão zerados, né? E por aí vai. Aqui, ó, tem uma só posição preenchida, né? Então, assim, cerca de 80 posições, só uma está preenchida. Então, essa representação de matriz espaço acaba economizando espaço aqui na memória, né? Beleza? E até o tratamento também, o processamento acaba facilitando um pouco por algumas situações. Pronto, então, aqui eu gerei esse corpus. O que é que tem aqui? Eu estou usando uma biblioteca, né? Eu estou meio que gerando algumas camadas de abstração aqui, só para a gente não se preocupar muito com o código. Tentar mais focar no conceito. Mas eu estou usando algumas bibliotecas aqui, ó. Eu estou usando uma biblioteca chamada Genzin. E essa biblioteca, ela tem vários recursos também já prontinhos aqui. Então, ela consegue construir o dicionário rapidamente, né? Tem uma classe dicionário, né? Eu tenho... Cadê o dicionário? Então, ó, consigo gerar o dicionário rapidinho aqui, ó, praticamente com a linha. Daquele bag of words, do corpus processado, eu gero o bag of words, né? Então, cada entrada ali, né, naquela tabela, né, cada linha daquela tabela, eu
chamei aqui de texto e construí uma, digamos, uma representação bag of word dele, né? Usando esse dicionário aqui, ó, que está no lado do NGzinho, beleza? Então aqui uma representação bem direta. Eu acabei colocando aqui, ó, só um métodozinho, né? Praticamente um procedimento, só para a gente poder abstrair esse conceito aí, certo? Eu posso também, ó, deixar bem. Eu não quero mostrar tudo, não. Eu quero mostrar só alguns. Quero fazer um print aqui, ó. Mostrar só alguns. Quero mostrar, botar para o padrão, mostrar aqui só os 5 primeiros. Beleza? Então, consigo mostrar aqui também de forma mais estruturada. Aqui ele está mostrando tudo, provavelmente por causa do método aqui, por causa do Jupyter Notebook. Cadê ele? Gera bow. Pronto. Tá vendo que ele basicamente ele esse retorno aqui, ó. Ah, como eu não capturei. Como eu não capturei aqui o Jupyter Notebook, ele está printando, né, a resposta desse método, né? Então, respondo isso aqui, ele mostra tudo que ele respondeu, né? Se eu quiser dar um print de forma mais controlada, eu posso usar aqui esses métodos print para a gente ter um controle do que a gente está visualizando. Pronto. Aí eu tô, ok, professor. Aí o que acontece? Essa é uma representação limitada, né? Existem limitações aqui. Então eu posso evoluir um pouco mais, posso usar uma representação um pouquinho mais sofisticada. Aí tem outro conceito, né? Tem outra forma de representar, chamada TF-IDF. Né? Tem alguns vídeos também que eu falo sobre ela. Qual a ideia, né? A essência desse método, do TF-IDF, é Term Frequency Inverse, esquecendo aqui exatamente, TF-IDF. Mas a essência dele é a gente conseguir extrair os termos de menor frequência, certo? Ou seja, a gente vai calcular a frequência dos termos, certo? Mas eu vou observar aqueles termos que têm uma menor frequência. Por quê? Considerando que eu já extraí aquelas palavras vazias, né, as palavras que não têm muito significado, então aquelas palavras que aparecem pouco, elas tendem a gerar uma representação, né, ter um significado mais forte para entender aquele contexto. Então, se a frase se você cria uma frase curta, cadê? Se eu criar um título curto, né, se eu crio um título curto, provavelmente é porque as palavras que tem naquele título já representam muito bem aquela informação, aquele conteúdo, né? E se aquela palavra que eu utilizei, por exemplo, no título, né? Eu utilizei uma palavra aqui no título, e essa palavra aparece muito pouco, né? Ou quase nunca aparece em outros títulos, porque essa palavra que eu utilizei aqui nesse título, ela deve ter um significado bem forte para representar esse texto, né? E a mesma ideia é para um texto como um todo, né? Um documento como um todo, né? Ele faz um pré-processamento, elimina ali o que realmente não é relevante. Aí fica aquelas palavras que são relevantes, mas algumas são mais relevantes que as outras. Aí eu posso usar essa estratégiazinha, né? De analisar as palavras, gerar uma representação com a frequência das palavras, né? Então, dá uma pontuação daquelas palavras que são menos frequentes, ou seja, a frequência inversa, calcula uma frequência inversa daquelas palavras. E quando ela aparece sozinha, ou aparece dentro de uma frase que tem poucas palavras, provavelmente aquela palavra ainda é mais importante. Beleza? Então, a essência desse TF-IDF é essa, né? E aí é fácilzinho, a matemática dele, olhar aqui rapidinho, a gente consegue encontrar aí a equação que define esse TF-IDF. Acho que aqui tem aqui uma equaçãozinha que define essa frequência inversa aí. Beleza? Pronto. Então, essa é uma outra forma. Eu posso, aí o TF-IDF ele vai vir a partir desse contador, que é de uma forma a gente tem um contador aqui, ó, de ocorrência, esse bag of words, né? Como a gente viu que ele praticamente faz uma contagem, certo?
E aí, a partir dessa contagem, eu posso calcular a frequência inversa, né? Então, vou seguir em frente aqui e observar o que acontece nesse, nessa, nessa, nesse corpus, né? Com a frequência inversa. Gera IFGF. Aqui está bem simples a implementação, mas existe realmente uma dependência, né? Eu tenho, para poder gerar o TF-IDF, eu preciso gerar primeiro o Bag of Words, né? Mas assim, a implementação aqui ela está mais didática, ela não está se preocupando com esses detalhezinhos de como posso dizer, de funcionamento aqui da biblioteca. Não era. Eu queria mais realmente fazer uma demonstração para vocês, sem precisar ficar preocupando muito com detalhes, né, do código, para o código não atrapalhar, certo? O objetivo aqui é o código não atrapalhar as discussões. Então, meio que eu estou ocultando. Na verdade, a ideia era só ocultar o que está acontecendo aqui por trás, para a gente focar realmente nesses conceitos mais importantes aqui desse processo. Beleza? Pronto, aí o que foi que ele fez? Ele pegou e conseguiu calcular a frequência de cada uma dessas palavras aqui, né? Cada índice desse representa uma palavra. E aí essa palavra ela vai ter uma frequência. A frequência ela vai ser mais forte em palavras que, em frases, né? Em títulos menores, vai ter uma força maior, e em títulos, e quando ela aparece poucas vezes. Por exemplo, tem uma palavra que ela aparece muito, lop, 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 aparece em todo tempo, né? E ela basicamente ela é de índice, o índice 1, né? O índice 1 é o lop. Se a gente for observar esse lop, por exemplo, índice 1, cadê? 0,1, ficou quase tudo igual. Esse aqui 0,4. 4 apareceu. Vamos ver aqui, não. 0, 1, 2, 3, 4. 4, 5. O 4 e o 5 ele deu uma pontuação bem pequena, né? Meio que considerou irrelevante. Do 6 e o 7 ficou um pouquinho melhor. Mas enfim, aí o que acontece? A gente tem algumas palavras que elas vão ter um peso menor, né? Uma frequência menor. Na verdade, vou dar um plot depois, um print. Mas eu acredito que o LOP é essa palavrinha 5 aqui, ó. Então aparece todo canto. Ó. Toda frase aparece 5. É o índice 5, 5, 5, 5, 4, 4, 4. Tá vendo? O 4 e o 5 aparece quase que em todas. 4 e 5 aparecem em todas as frases. É isso mesmo. Então, 4 e 5, como ele aparece muitas vezes, tá vendo? Aparece muitas vezes. O peso dele, né, a relevância dele nesse contexto é pequena. Só que o que é interessante também, ó, que esse peso ele pode variar de acordo com o tamanho da frase, né? Quando a frase é muito longa, o peso ainda vai ser menor, né? Olha o 4 aqui, o peso dele acaba sendo menor ainda, né? No contexto aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palavras, mais ou menos. E no contexto de 1, 2, 3, 4, 5 palavras, né? Essa palavra LOP, essa palavra exercício, vai ter uma relevância ainda menor para identificar o que é do que se trata esse título, né? Beleza? Isso é interessante realmente, que se a gente for analisar aqui, ó, a base de dados, existem títulos realmente que não tem o LOP, né? Tem alguns títulos que não tem o LOP, mas boa parte dessa base de dados aqui, ó, eu
extrair primeiro os exercícios de programação e alguns vídeos que falam de conteúdo. Então, a palavra LOP, provavelmente é a 4, depois a gente pode investigar com calma isso aí. Então, essa palavra 4 tem um peso muito pequeno, 0.02 e alguma coisa, né? E a palavra exercício, né? Exercício, LOP, essas duas aqui, não sei exatamente quem é quem, mas essas duas têm um peso realmente muito pequeno. E aí, nessa frase que é maior, o peso dela ainda é menor ainda, né? Aqui, ó, aqui acaba tendo peso 0,03. Então, é um peso um pouquinho maior porque essa frase, como um todo, ela não é tão grande, né? Então, essa é a essência desse processo, né? De você gerar uma representação em que você dá uma relevância realmente para aquelas palavras que aparecem pouco. Beleza? E aí, o que é que eu posso fazer com isso tudo aí, né? Eu posso fazer uma pergunta, né? Uma busca, né? Na verdade, fazer uma pergunta e tentar fazer uma busca aqui dentro desses dados, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui alguma coisa para a gente fazer uma busca. Para fazer a busca, o que eu vou fazer? Eu vou fazer vou indexar, certo? Fazer aqui uma indexação, cadê ele? Aí o genzinho já tem uma indexação e vou indexar usando esse TF-IDF, né? Esse vetor TF-IDF. Então, vou gerar uma indexação de similaridade usando o TF-IDF. Então, vamos gerar aqui essa representação, ou essa indexação, né? Gerar um índice aqui para cada um desses dessas frases aí, né? Desses títulos aí. Ok. Aí, com esse índice gerado, aí eu posso fazer uma busca, né? NLP ponto encontra mais, certo? N mais. Eu vou encontrar, digamos, vamos pegar aqui um termo que tem aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Múltiplos apareceu aqui, ó. Múltiplos de 8. Vou chamar de múltiplos aqui, ó. Múltiplos. Múltiplos. Vou pegar outra coisa aqui. Essa base ainda está bem pequena, né? A ideia era trabalhar com o lado de cá. Mas isso vai ampliando aí nossa atividade na próxima aula. Vou chamar esse fatorial simples aqui. Todos. Eu tinha testado com loop infinito, mas loop infinito realmente só aparece uma vez aqui, não tem muita graça. Sim, pessoal, quem tiver uma base de dados interessante, pode compartilhar aqui com a gente também, que a gente trabalhando aqui nas nossas aulas. Tentei trazer essa base aqui, mas não consegui fazer uma base de dados tão grande. Vou chamar esse múltiplo de 8 aqui. Vamos pegar esse múltiplo de 8. Vou aqui, ó, múltiplos de 8. Assim está no errado. Múltiplo de 8. Eu vou buscar aí pelos 5 mais parecidos com esse. Pronto. Aí ele encontrou o exercício. Os dois exercícios bem parecidos, né? Múltiplo de 8 e 6. Né? E aquele, os outros, aí achou similaridade, né? 0,3, 0,4. Beleza?
E ele achou aqui realmente esses dois. Vou tentar fazer outro teste. Conversão de temperatura entre países. Essa base de dados não está boa, não. Depois trazer uma base de dados mais sofisticada aí para a gente testar. Vou pegar esse exemplo do loop infinito. No caso do loop infinito, ele conseguiu encontrar, né? Eu só coloquei loop infinito, aí ele conseguiu encontrar aqui, ó, com uma similaridade bem elevada. Beleza? Assim eu deixei de forma simples de propósito também, né? Que o desafio era o seguinte: será que eu consigo melhorar esse pré-processamento de modo que eu consiga escrever? Esse é o desafio. De modo que eu consiga escrever um pouquinho diferente do que está escrito aqui, né? Eu coloquei preenchimento de vetor. Se eu colocasse preencher vetor, por exemplo, do jeito que está aqui, ó, preencher vetor. Vou botar aqui, preencher vetor. Preencher vetor. Esse é o desafio. Ele apareceu aqui, esse vetor, ok, certo? Mas provavelmente ele não conseguiu identificar esse preencher aqui. Mas eu posso fazer um pré-processamento em que ele extrai a raiz, né? Ele extrai a raiz dessa palavra, né? E a raiz também das palavras aí da base de dados, né? A palavra que eu busquei da palavra da base de dados, e consegue fazer uma comparação ainda mais sofisticada, né? Então eu consigo ter um poder de representação ainda maior se eu melhorar o meu pré-processamento. Beleza? E aí o desafio também era, ok, eu fiz esse exemplo usando o título, aí eu queria deixar esse desafio para vocês trabalharem em casa usando a descrição, né? E aí o desafio é, olhando a descrição e olhando o pré-processamento, certo? Olhando aqui o nosso pré-processamento, o que a gente pode melhorar aqui nesse pré-processamento? Beleza? Então, dá uma olhada no material que já tem sobre esse assunto, certo? E depois vocês vão tentar fazer esse desafio aqui, né? Melhorar esse código aqui para melhorar o processamento e trabalhar em cima dessa descrição, que tem mais palavras, né? Provavelmente vai gerar uma representação melhor. E a gente vai conseguir fazer busca ainda mais, digamos, sofisticada, né? Aqui acaba tendo pouca possibilidade de variação. Mas com a descrição eu tenho bem mais palavras, os textos são bem maiores, e a gente conseguir realmente recuperar o texto, sem necessariamente usar as palavras específicas aqui desse texto, né? Por exemplo, vou pegar aqui um exemplo para ficar mais claro. Por exemplo, eu chamei aqui de repetição condicional, né? Então, usar repetição repetição condicional, repetição com condição, crescimento, né? Crescer, né? Mostra, assim, variar essas palavras que estão aqui, conseguir usar palavras que são diferentes dessa aqui, mas que as raízes são iguais, e a gente conseguir recuperar a informação, né, de fato que está aqui dentro da base de dados. Beleza? Então, esses são os dois desafios aí que eu vou deixar para vocês pensarem aí, depois que vocês assistirem os vídeos lá do NLP. Então, aqui acho que tá uma visão geral. Acho que tem bastante coisa já, não vou avançar muito, não, senão vai complicar muito a vida de vocês. Acho que essa ideia geral tá interessante. E aí abrir espaço para a gente fazer uma discussão também sobre esse conteúdo.